Olá, bom dia, tudo bem? O Instagram está avisando que nós estamos entrando ao vivo. Hoje nós iremos falar sobre pensão por morte. Hoje é quinta e quem nos acompanha aqui diariamente, Irene, bom dia, tudo bem? Eleusa, Maria, meu bom dia. Então quem já nos acompanha aqui todos os dias sabe que quinta-feira é dia de convidado. Então aqui a gente abre o espaço para aquele colega que quer vir falar aqui sobre algum caso especial, sobre algum caso específico do direito previdenciário, sobre a sua prática. Então, hoje nós iremos falar sobre pensão por morte da companheira, né? Como comprovar, quais os documentos, mesmo porque a própria portaria, nós vamos começar, né, a estudar a portaria pela pensão por morte. Hoje a nossa convidada é a doutora Domitília. Já vou chamar as nossas amigas Eleusa e Domitília. Por enquanto a Lê falou que vai ficar nos bastidores. Vamos ver se depois ela consegue entrar. Já está convidada, Domitília também. Ah, que bom, Helene, que você gostou. Eleusa, meu bom dia para você, tudo bem? Bom dia. Achou uma luz aqui que tá russa. Tá um frio, né, hoje? Domitília, o seu celular está para a parede, minha querida. Pronto. Agora sim. Bom dia, Domitília. Tudo bem contigo? Ótimo. Ah, então tá bom. Eleusa, dê seu bom dia especial. A Eleusa tá aí, gente? Né? A Eleusa já saiu. É que eu tô aqui anotando o tema, porque eu gosto de deixar fixado. Porque acendendo a luz aqui para ver se a gente enxerga melhor. Quem entra depois sabe do que nós estamos falando, né? É porque eu, Michele, não gosto de entrar em live no meio do caminho, não saber do que está sendo falado e às vezes nos desestimula. Às vezes é um assunto legal, mas às vezes a gente bate aquele papo aleatório e aí você entra e o que será que eles estão falando, né? Então, vamos descobrir. Eleusa, dê seu bom dia especial, minha querida. Bom dia especial para nossa convidada, né? Maravilhosa, nossa mentoranda, tá arrebentando aí com seus projetos, né, Domi? Eu tô acompanhando aqui de pertinho. Não é que a minha amiga conseguiu, numa rapidez, chegar aqui. Na correria vai conseguir. Muito feliz, adoro ver essa tela cheia. Então vamos lá, a ler desse bom dia especial. Meu bom dia especial para essa menina que eu acho ela maravilhosa, Domitília. Você, para mim, ó, não ache ruim, tá? Que ninguém é doutora, que é tudo menina. A Irene é menina, a Domitília é menina, o Marcos é menina. Aqui, os nossos mentorandos estão todos no coração, são todos nossos meninos e meninas. Então, muito bem-vinda, minha querida. A melhor coisa que tem para a vida de quem é professor é ver que tudo aquilo que você ensinou está dando frutos. É igual uma plantinha, a gente vai regando um pouquinho a cada dia. Quando vocês crescem e florescem, nossa, para mim é a melhor coisa da vida, tá? É igual eu falo, nesse ramo não existe concorrência, existe crescimento em conjunto. Então, muito feliz, eu adoro quando eu falo assim, quem quer vir? Aí a Domitília fala assim, se ninguém entrou, eu vou. Eu falei, opa, vou embora. Aí ela fala assim, opa, vamos embora, adoro. Nós temos que ser assim, arrojados, independentes e correndo atrás. Aliás, correndo na frente, porque atrás vale a pena não. Isso aí, Ale. Domitília, então, nosso bom dia para você, o nosso agradecimento de você estar aqui participando conosco, trazendo mais uma vez, né? Não é a sua primeira, já é a sua segunda participação aqui conosco. Ficamos muito felizes, de fato. E o assunto é um assunto que eu particularmente também amo, pensão por morte, né? Como eu vim falando, né? Nós estamos estudando aqui a portaria 991. E o assunto que nós íamos entrar hoje, né, caso não tivesse nenhuma pessoa convidada especial, era pensão por morte. Eu estava ansiosa, né? Não, amanhã vamos... Ontem, né, eu falava, a gente vai terminar tudo de salário e família para a gente falar de pensão por morte. E a Domitília gosta muito do assunto, trabalha bastante com o assunto, e ela vai falar de uma coisa mais específica em relação à companheira. Domitília, seja bem-vinda. É contigo, minha querida. Você quer trazer um caso específico? O que acontece aí no seu escritório?
Nós sabemos que o cliente normalmente vai nos procurar de pensão por morte, a grande maioria é a companheira que nos procura, quando já entrou sozinha lá no INSS e o pedido foi negado. E nós sabemos que o grande problema é a documentação. Dê seu bom dia especial, a palavra é sua. Bom dia, meu bom dia vai para todas vocês, que eu adoro. Sabe que eu sou fã. Eu fiquei mais fã de Michele, gente, a partir de ontem. Quando ela falou bem assim, eu amo, eu vi a euforia dela quando eu falou de pensão por morte. Eu digo, ai meu Deus, é ela, é ela. Eu sou apaixonada pela pensão por morte, gente. Eu sou assim, na verdade foi a pensão por morte que me trouxe para o direito previdenciário. Eu ainda resistente ao direito previdenciário, porque eu me intitulava uma advogada trabalhista. Então, eu resistente ao direito previdenciário e começaram a chegar as pensões por morte para mim. E aí, assim, ela já estava ali em mim, a pensão por morte, o direito previdenciário. Eu estava resistente a ela. Eu tenho, inclusive, uma amiga, não sei se ela já entrou. Eu quero dar um beijo para todos os meus amigos que eu estou vendo chegar aqui. Eu já vi meu primo entrando, Buda, um beijo. A Cássia, uma amiga do coração, Silvana, que foi minha colega de faculdade. Eu não vou falar o nome todo, porque eu estou aqui. Agora eu sei o que vocês passam. Eu estou aqui, eu coloquei na tela aqui do lado, eu só olhando o pessoal entrando. E eu digo, ai meu Deus, não dá para mandar um bom dia especial para alguma pessoa, porque os outros vão ficar enciumados. Eu vi uma amiga minha que eu não vejo há muitos anos, Lívia, ela foi minha colega de faculdade. Quando eu fiz ciências contábeis, porque eu também sou contadora, eu vi a Vivi entrando aqui, eu tô tão feliz que a galera veio, que eu coloquei lá, hoje de manhã eu mandei um direct para todo mundo, dizendo, bora, a gente acorda, que daqui a pouco a live vai começar. Eu tô vendo só a galera entrando. Então, meu bom dia vai para todos os meus amigos que estão entrando e para vocês que me deram mais uma vez a oportunidade de estar aqui. E em relação à pensão por morte, assim, eu tenho vários casos, eu já fiz muita pensão por morte, e a maioria de companheira. Mas aí eu pensei em trazer um caso em especial, em contar uma história de um caso especial, que foi o meu primeiro caso de direito previdenciário, que foi uma pensão por morte para minha tia, né, que o marido dela tinha falecido, e uma captadora que eu tenho, eu sei que não é permitido, mas diga às mães da gente que elas não podem ser nossas captadoras de cliente, que eu quero ver a OAB lá punir alguém. Então minha mãe chegou para mim e disse... o marido da sua tia faleceu e ela foi procurar um advogado. Como é que pode? Se você, a sobrinha dela é advogada, como é que ela foi procurar um advogado? Mãe, eu não faço essa área. Eu não faço direito previdenciário. Ela não, mas é advogado, advogado faz tudo. Ela acha que advogado atua em todas as áreas. Então lá fui eu. Aí eu estava lá em Sergipe, foi lá na área de Marcos. Eu estava lá em Sergipe. E aí a minha tia chegou com uma pastinha cheia de documentos, né? Ela era companheira dele por mais de 20 anos e ele faleceu. E ela disse, eu vou procurar doutor fulano de tal para fazer. Eu digo, não, quem vai fazer sou eu. Eu disse, ela não precisa pagar advogado, não. Deixa que eu faço. Aí eu peguei a pasta, nunca tinha feito, não sabia nada, ainda não seguia o previdenciando na prática, então eu não sabia nada de direito previdenciário. Peguei a pastinha e fui para a agência da Previdência Social. Ao chegar na agência, eu disse, agora... a menina me perguntou, a senhora é advogada? Está com a procuração? Eu não sabia nada mesmo, não sabia requisito, não sabia nada. Aí ela, doutora, a senhora está com a documentação aqui? Aí eu peguei a pasta, coloquei assim, cheia de documento. Ela olhou para mim, como que disse assim, você não vai separar a documentação para me entregar? Aí eu disse, deixa eu te dizer uma coisa. Eu disse, vou ser muito sincera com você. Eu sou advogada, mas eu nunca fiz pensão por morte. Eu não sei nem para onde vai. A especialista aqui é você. Você pode me ajudar? Eu fui muito sincera com ela. E ela foi um amor de pessoa, foi muito solícita. Ela disse, vamos lá, doutora. Abriu a pasta junto comigo e foi separando. Aí ela pegou. Ela tinha uma procuração da Previdência Social. A minha tia era procuradora dele junto à Previdência Social. Aí ela separou aqui. Aí foi folheando os documentos, aí ela achou uma outra procuração que ele tinha dado para ela, como ele estava muito debilitado, ele não conseguia mais se locomover, ele deu uma procuração para que ela pegasse a medicação dele na Secretaria Municipal de Saúde. Aí ela separou também essa procuração. Eles tinham vários imóveis, mas a casa onde eles residiam era o nome dos dois. E ela tinha escritura pública no nome dos dois. Ela separou a escritura. Aí ela pegou uma conta de água, uma conta de luz, eu levei, assim, acho que conta de 5 anos. Aí ela separou uma mais antiga e pegou uma um pouco antes do óbito dele. Separou o nome dele e o nome dela. Água, acho que foi Água e Luz, e separou. Depois ela pegou um papelzinho do plano funerário.
né? Minha tia tinha um plano funerário e ele era dependente dela no plano funerário. Só que no carnê, ele não diz quem é o titular e quem é o dependente. Aí ela disse, doutora, a senhora tem como conseguir o contrato? Aí eu disse, epa, eu liguei para minha captadora. Você me dá só um minutinho? Liguei para a manhã, disse, manhã, a gente mora perto da sede desse plano funerário. Eu disse, manhã, corre, vai lá e pede uma segunda via, porque eu queria resolver tudo ali. Vai lá e pede uma segunda via. Aí minha mãe foi lá no local, na sede do plano, pegou uma segunda via e foi correndo levar para mim na agência. E aí, na segunda via, tinha lá que ela era titular e ela tinha como dependente um filho solteiro e ele, que era o companheiro, estava lá escrito do lado do companheiro. Aí ela separou essa documentação e eu aqui esperando. Balizou tudo, preparou tudo. Nessa época ainda fazia, né? O advogado ainda era atendido aqui em Salvador, o advogado não é mais atendido em agência. Aí ela separou, foi lá em Sergipe, foi lá em Estância, na cidade de Estância. Aí ela separou toda a documentação, digitalizou e me entregou um protocolozinho. E aí eu disse assim, e aí agora? Você acha que a gente tem chance de conseguir? Ela disse, ó, doutora, a Previdência Social, ela pede 3 provas, né, da união estável. A senhora me deu 5. Pode ficar tranquila, é só aguardar. Você não vai aguardar 90 dias. Levou um pouquinho mais de 90 dias, mas foi concedido. E depois, gente, dessa pensão por morte que eu fiz para minha tia, eu não parei mais de fazer pensão por morte. Eu não parei mais. Inclusive, eu tenho uma amiga que eu acho que ela já deve ter entrado aí, doutora Francine, um beijo para ela, que ela me auto-intitulou. Ela me intitulou, na verdade, ela me intitulou de a rainha da pensão por morte. Na época, eu disse a ela, amiga, que título horroroso. Ela disse, não, mas você faz pensão por morte. Dessa pensão por morte que eu fiz lá em Sergipe, não parou mais de chegar. Eu não sei como, assim, eu não lembro que eu não divulguei, acho que foi coisa da minha mãe, que ela saiu falando para todo mundo, entendeu? Que eu fiz, que eu consegui a pensão para a irmã dela, ela conseguiu a pensão da tia, não sei o quê. E aí não parou. Lá em Sergipe fiz várias pensões por mortes, algumas eu tive que levar para o judiciário, mas hoje, na maioria das vezes, eu consigo essa concessão no administrativo. É só você ter muito cuidado com a documentação, gente. O segredo está na documentação. E eu vou falar outro caso rapidinho, se vocês deixarem. De uma vizinha, ela mora em frente ao meu prédio. E aí eu soube que o marido dela faleceu e advogado previdenciarista que gosta de pensão por morte, antes de dar os meus sentimentos, a gente pergunta, já deu entrada na pensão por morte? E aí... Eu já fiz uma dessas, mentira. Às vezes eu preciso me policiar, mas a gente faz isso. Eu estou passeando com os cachorros na rua e perguntei a ela, e aí, tudo bom? Já pediu a pensão por morte? Ela, não, vou pedir. Aí eu disse, cadê sua documentação? Entrei na casa dela, peguei, arrumei toda a documentação, certinho assim. Eu disse, olha, não precisa pagar advogado não. Aqui tá tudo certinho. Vá na Previdência Social. Porque eu era dessas, viu, gente? Eu fazia isso. No começo eu fazia isso. Vai na Previdência Social e dá entrada. Você não precisa pagar advogado. Imagina que não precisa pagar. Claro que precisa pagar. Mas eu fiz isso para ela. Separei toda a documentação. Ela foi, deu entrada na pensão por morte. Isso aqui em Salvador. Aí eu disse, pode ficar tranquila que vai ser deferido. Separei tudo direitinho. Negaram. Indeferiu. Aí ela foi, a menina da Previdência disse a ela que fosse fazer uma união estável pós-morte. Eu disse, não faça que a Previdência não vai reconhecer. Ela foi, fez e levou e entrou com recurso e deferiu novamente. Ela tentou 3 vezes e perdeu. Aí, nesse de uns meus passeios matinais, né, conversando com ela, e ela disse assim, não, eles disseram que eu não tenho direito. Aí eu disse, cadê aquela pasta que eu arrumei para você? Aí ela entrou lá, pegou a pasta de me dê, que eu vou resolver. Aí eu já não fui para a Previdência Social, porque já tinha um tempo, né? E ela já tinha dado entrada, ela deu entrada na data, certo? Então ela teria direito a dar o voto. Eu disse, não, agora eu vou para o Judiciário. E eu fui para o Judiciário, eu não acrescentei um documento a mais. Eu peguei o processo administrativo e levei para o Judiciário, porque eu já tinha separado, ela fez tudo certinho como eu mandei. E aí, no dia da audiência, a gente marcou a audiência, eu levei testemunhas. No dia da audiência, nós sentamos, o juiz abriu o processo. Quando ele olhou, ele olhou para o procurador da Previdência e disse, a Previdência precisa parar com isso. Pelo amor de Deus. Ô, Domitila, posso parar você um pouquinho? Pode. É só para mandar um abraço para a professora Maura Feliciano, ó, super fã. Eu já até deixei aqui a mensagem, um coraçãozinho para ela. Bom dia, professora Maura. Vamos lá, Domitila.
Aí o juiz olhou para o procurador e disse: a Previdência precisa parar de fazer isso. Olha a quantidade de documentos que ela trouxe aqui. Ela era procuradora dele na Previdência Social, porque essa também era procuradora do marido da Previdência Social. Ela era procuradora dele na Previdência Social. E vocês estão dizendo que não reconhece. Aí ele olhou para mim e disse: doutora, a senhora trouxe testemunho? Eu disse: trouxe 3 testemunhas. Aí o procurador disse: eu quero ouvir. Aí o juiz já virou o olho assim, como que eu não acredito. Aí eu chamei a primeira testemunha, que era a filha dele, né? E a filha era filha dele, não com ela, né? Aí ela falou, ela disse: não, eu assim, sou muito grata a ela por ela ter aturado meu pai era um homem difícil, suportável. E aí o juiz conversou muito com essa testemunha. E aí ele viu que realmente existia um vínculo ali. Aí ela disse: não, ela hoje é sargento da polícia. E aí ela disse: não, eu conheço quando ela foi morar com meu pai, eu tinha 11 anos de idade. Aí o procurador disse que queria ouvir a outra testemunha, né? Aí o juiz disse: a gente não vai ouvir mais ninguém. Aí virou para minha cliente e disse: olha, a partir de hoje a senhora é pensionista da Previdência Social. Sua advogada vai lhe dar todas as informações de valores, de quando o dinheiro vai sair. E vamos parar com isso, Previdência Social. Deu uma bronca, deu uma dura no procurador. Por quê? Minha cliente apresentou toda a documentação, gente. Estava tudo lá, tudo certinho. A Previdência tem prazer em negar quando se trata de companheira. Eu não sei Eu porquê. vou te interromper mais um pouquinho. O professor Márcio também está aqui na nossa live, nos acompanhando. O professor Márcio, eu já fiz lá quando o Previdenciando na Prática começou, te fiz um convite para participar aqui conosco de alguma live. O convite está feito novamente, agora ao vivo. Não sei se o senhor ainda está por aí. Gente, eu sou fã do professor Márcio. Eu encontrei com ele lá no IBDP. Eu encontrei com ele lá no IBDP. Eu fiquei no hotel do Congresso. E aí, eu estava saindo do meu quarto, ele estava saindo do elevador. Eu olhei para ele assim. Sabe quando você vê um ídolo que você paralisa? Eu não tive nem coragem de chegar perto dele, de falar com ele, de tirar uma foto. Beijo, professor Márcio. Eu participei de uma oficina com ele também, com o professor Márcio, sobre planejamento previdenciário, que ele domina, né? Ele estava falando de cálculo. Me manda mensagem no privado. Vou mandar, professor Márcio, vou mandar. Sim, aceitou, tá vendo? Vou mandar a mensagem no privado e vamos combinar uma live aqui conosco. Vai ser um prazer gigantesco ter aqui com a gente. Semana que vem, professor Márcio, pode reservar quinta-feira. Quinta-feira que vem, às 7h20 da manhã, a senhora estará aqui conosco. Um beijo enorme. Domitila, você estava aqui falando pra gente da sua pensão por morte, a primeira que você teve e que abriu várias portas e que nós temos aí o que você conseguiu, né? Você tinha ali toda a documentação. E a nossa grande dificuldade, de fato, numa pensão por morte em relação à companheira, né, é a documentação. Né? Hoje, quando a gente faz um planejamento previdenciário, eu tenho esse muito cuidado. Então, quando a gente trabalha com os benefícios, a gente tem uma visão ampla das coisas que acontecem, a gente não fica com aquela questão fechada. Vou fazer o planejamento previdenciário para o cliente, pensando somente no tempo de contribuição dele quando ele vai se aposentar. Quando você faz um planejamento previdenciário amplo, pensando nos benefícios para os seus dependentes, não somente para ele, não pensando só numa aposentadoria, quando você pensa também numa pensão por morte, você orienta ali seu cliente, você faz perguntas para ele no sentido de se ele está se preservando. Então, quando você faz a pergunta, qual vai ser o estado civil? E ele fala, companheiro, vivo em união estável, você, no seu planejamento, você vai colocar para ele essas informações, né? Você vai colocar para ele justamente o quê? Você vai informar para ele o que ele precisa se precaver. Será professor ai, meu Deus do céu, professor Valdir aqui na área também. Gente, Direito mastigado. Assim, arrebentando, né? Então, voltando no assunto, só para não tirar meu foco aqui. Então, o que a gente orienta aqui para o pessoal? Você tem documentos, caso aconteça um falecimento, seja seu, né? Ou mesmo, de repente, a gente está ali batendo um papo, né? Em relação também em relação ao seu companheiro, você já tem documentos, caso venha a falecer, que prove, né, que é para ter direito a essa benefício pensão por morte? Porque o nosso segurado que está fazendo o planejamento está ali, está pagando direitinho, né, a previdência, só que às vezes eles não se resguardam quanto aos documentos.
E aí a gente tem que se preparar para isso. O senhor tem documentos por exemplo, a conta de luz no seu nome, a conta de água no nome da sua esposa. E já tiveram clientes meus que falam, não tenho. Clientes que falaram, eu tenho um contrato de união estável de 1900 e bolinha. E nós sabemos hoje que nós precisamos de pelo menos um documento dos últimos 2 anos. Hoje, né, nós precisamos de 2 documentos. Um pelo menos dos 2 últimos, que você tem que comprovar, e um após os 2 anos, para você realmente comprovar. E ter direito a mais que 4 meses de benefício. Então, gente, o conselho a Domitília trouxe o primeiro planejamento, não, né? Amo planejamento, falando planejamento. A sua primeira pensão por morte, que foi muito tranquila. Ela tinha 5 documentos. E ela só precisava de 3, como mesmo disse a servidora. Tranquilo. Mas o nosso dia a dia nos diz o quê? A dificuldade dessa documentação. E aí, quais os documentos que eu preciso trazer para essa companheira? Onde resguardar? Então, se você faz um planejamento previdenciário, não deixe de pensar nessa situação. Não deixe de orientar o cliente de vocês quanto aos documentos, quando vocês, lá na fichinha de atendimento, se deparam com um cliente que vive em união estável. Né? Na minha fichinha tem lá qual o seu estado civil. E eu tenho a opção união estável, justamente com este olhar. Né? Qual é o olhar de orientar o meu cliente do planejamento de uma pensão por morte? Quais os documentos que eles têm que ter? Uma colega acho que foi essa semana, não, foi ontem, ela me mandou uma mensagem de pensão por morte. A pensão por morte tinha sido deferida somente por 4 meses, porque o INSS só considerou documentos de até 2 anos. Aqueles outros documentos, né, depois eu perguntando para ela, falou que não tinha sido aceito pela INSS. E aí, não sei se foi ela falou assim, olha, a pensão por morte foi deferida por 4 meses, hoje saiu uma sentença reconhecendo a união estável por mais tempo. E agora, o que eu faço em relação à pensão? E aí eu falei para ela assim, reconhecimento da sentença, do que você está falando? Não, entrei com uma ação para reconhecer a união estável. E nós sabemos que não havia necessidade, foi o que eu falei para ela. Ela falou, putz, eu não sabia disso. Falei, você não precisava ter entrado com uma ação para reconhecer a união estável. E aí ela falou, e agora, o que eu faço? O que foi a minha pergunta para ela? Quando entrou com o pedido da pensão por morte no administrativo, levou-se todos os documentos necessários que comprovavam que ela tinha acima de 2 anos de união? Ela falou, foi levado. Falei, então vá agora para o Poder Judiciário e peça o restabelecimento desta pensão. Né? Justamente porque houve erro do INSS, deveria ter sido considerado todos os documentos. Agora, se ela tivesse me respondido, não, Michele, eu não levei toda a documentação necessária que comprovasse os 2 anos. Ela teria que fazer o pedido novamente junto ao INSS. Então, são detalhes que você tem que conhecer. É o que a gente coloca, é o que a gente ensina, né, nas nossas mentorias, sejam elas individuais, sejam elas a mentoria em grupo. É justamente fazer raciocinar. O que vocês precisam ter em mente, quais são os conceitos, o que eu tenho que fazer. Muitas vezes os colegas, eles vão naquela, me dê um modelo X, me dá um modelo. Não dá, gente. A gente tem que entender o que nós estamos fazendo, tá? Então, a pensão por morte em relação aos documentos da companheira, a nossa maior dificuldade no dia a dia é realmente os documentos. Né? Nós precisamos de pelo menos 2. Mas tem um caso que eu consegui ganhar uma pensão por morte, que o meu cliente, ele visitava a esposa todos os dias. Ela ficou internada por vários meses aqui no Hospital Pérola Baito, e eles mandaram para mim um calhamaço assim de declaração falando, o marido veio visitar, o marido veio visitar. Foi um dos documentos que eu ganhei só que judicialmente. Aí tem uma colega que estava falando aqui, eu tenho um caso. Gente, que vocês têm que entender. Juntou toda a documentação, não deu certo. Difícil, eu não gosto muito do recurso. Até que eu gostava, eu ganhei alguns recursos de pensão por morte. Mas ultimamente, pensão por morte, como rural, para mim, tá? Eu vou direto para o judiciário, negou para o judiciário. Se você não juntou os documentos todos lá, faz um pedidinho de revisão só para constar que você juntou os documentos e entra no judiciário.
Não fica esperando. Né? E foto, outra coisa muito importante. Se você tem uma foto da vida daquela pessoa, não é prova que é prova plena, não é uma prova que eles reconhecida. Mas imagina quando você está olhando aquele negócio ali, uma tela, né? Só passando papel, só passando letras pela tela. Se você vê uma foto, aquilo vai abrir a cabeça de quem está julgando também. Então, eu sempre junto foto. É um negócio que todo mundo fala, foto não resolve, mas eu junto foto, assim, do batizado do menino, os dois lá batizando, os dois aqui agora, nesse momento atual. Inclusive, teve um caso que me procuraram de pensão por morte, aí eu perguntei à cliente, tem foto? Ela fez uma montagem, marido no hospital, numa cama de hospital, e ela fez uma montagem dela, assim, em pé, perto. Aí dava para você ver que ela tinha montado, assim, a mão. Então, a gente tem que ficar esperto também, até com documentação, porque senão, se a gente não olhar direitinho, analisar, ou as pessoas... Tem pessoas que vão fazer esse tipo de coisa. E é claro, né, gente, eu não dei entrada nessa pensão, porque a hora que eu vi aquela foto, eu falei, tem zebra aí, porque eu não precisava poder mostrar para vocês esse negócio assim tão cabuloso que ela fez assim, aí a mão dela ficou, sabe, metade, assim, esqueceu de fazer o resto da mão. Meu Deus do céu. Ó, a Amanda tá perguntando, se tiver em uma união estável durante anos e casar, e morre em seguida, como fica a pensão por morte? Amanda, já tive situações assim no escritório. O que você tem que fazer? Você tem que comprovar a união estável, porque se você juntar simplesmente a certidão de casamento, e essa certidão de casamento tiver menos que 2 anos, eles vão conceder a pensão somente por 4 meses. Então, não basta você comprovar que ele estava casado, você tem que comprovar que já vinha de uma união estável, e aí você tem que trazer os documentos que já vinham de união estável, que se transformou num casamento oficial, né? Porque nada mais, nada menos, união estável também é um casamento, né? Só que daí você transformou isso. Nós temos uma aniversariante, é isso hoje, gente? É isso, Eleusa? Nós temos uma aniversariante? Parabéns, Eleusa! Eu fiquei aqui, ó, só olhando os comentários. Muitas felicidades para você. Que Deus te abençoe. Muito, 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 muito. Esse é o nosso desejo, muita luz no seu caminho, né? Quis interromper, gente, esses 5 minutos. Eu tenho certeza que todos têm aqui um carinho muito grande pela Eleusa. E queríamos realmente desejar isso para ela, né? Representando aqui todos. Meus parabéns, viu, Eleusa? Obrigada, meninas. Estou fazendo 15 anos hoje. Minha cunhada já até mandou uma mensagem. Como é que tá os seus 15 anos? Falei, tá ótimo. Isso Amém, aí, gente. Vamos ver, tem mais pergunta aqui. Calma aí. A Divina colocou, quanto tempo depois do divórcio pode pedir pensão? Divina, não tem essa questão de tempo após o divórcio. O que você precisa comprovar é a dependência econômica do divorciando, lá do alimentante, em relação àquele que faleceu, tá? Então, você precisa comprovar a dependência econômica no caso do pensionista, né? Calma aí, gente. Calma aí que tem pergunta aqui. Deixa eu voltar. Essa live encaixou direitinho com a próxima leitura da IN 128 sobre pensão por morte. Isso mesmo, Irene. Amanhã a gente já dá início a passo na portaria. A Josenilma, Deixa eu dizer uma coisa para os colegas, Michele. Pode, claro. Isso aqui é a IN. Esse material foi enviado para mim quando eu fiz a mentoria da aposentadoria especial. Esse material enviado pela Ale. Isso aqui foi meu material de estudo. Gente, pensam por morte, é todo marcadinho. Não sei se dá para ver. Que legal, tá vendo? Quando eu estou assistindo a aula de vocês, que eu não estou no trânsito, eu estou com ela na mão, ela fica aqui em cima da minha mesa. Então, imprimam a IN para acompanhar as aulas do Previdenciando na prática. Isso aqui são as anotações ainda do curso da aposentadoria especial, da mentoria da aposentadoria especial. Top, tá vendo, gente? É isso aí. É uma forma de a gente estudar muito bacana, sabe? Então, quem tem a possibilidade de estar acompanhando a leitura todos os dias conosco e poder ir fazendo as anotações, que a gente vai dando as dicas, que os colegas trazem casos práticos aqui, a gente vai respondendo, isso não tem preço. É o melhor estudo. A Josenilma preciso dizer que fui incentivada por Marcos, tá? Que Marcos faz os caderninhos dele lá, eu tenho que fazer alguma coisa, gente. Tá dando certo pra ele. É isso mesmo.
A Joselilma colocou a possibilidade de ter pensão por morte para companheiros que moram em casas separadas, além das fotos, como comprovar? Possibilidade da pensão por morte por companheiros que moram em casas separadas. Sim, porque a união estável não precisa necessariamente provar que as pessoas moram na mesma residência, né? A união estável é provar que você tenha a intenção de constituir uma família. Então, em nenhum momento a gente precisa morar na mesma residência, tá? Tem que comprovar a vontade de união aí da família, né? A formação da família. Você entra pelo conceito da união estável. Pode falar, Domitília? Deixa eu contar um caso, que é um caso desse. Uma companheira me procurou, porque o companheiro dela faleceu. Eles tinham 9 anos de convivência, não moravam na mesma casa. E eu não sei como, acho que eu lembro que quando teve a concessão, eu liguei para ela e disse, olha, agradeço a Deus que alguém lá em cima gosta muito de você. Eu só juntei uma nota fiscal. Ele tinha um bar, eles não moravam juntos. Eu juntei não, na verdade foram 2 documentos. Ela tinha um plano odontológico, onde ele era dependente dela, e eu juntei uma nota fiscal do bar dele com o CPF dela. Ele fazia pedidos e colocava o CPF dela. 4 dias a Previdência Social concedeu essa pensão por morte. Eles não moravam na mesma casa. Eu não acredito. Quando eu dei entrada, eu digo, a gente vai precisar ir para o judiciário. Eu vou entrar só para a gente ter a negativa para ir para o judiciário, porque lá a gente pode levar testemunha. E aí vai ficar mais fácil, que a gente tem 2 provas, e aí com testemunha, né? Eles vão validar o relacionamento de vocês. Gente, com 4 dias, a Previdência Social concedeu essa pensão. Eu não acreditei. Eu liguei para ela na hora que eu vi, disse, alguém lá em cima gosta muito de você. Coloca seu joelho no chão e agradece a Deus, porque foi concedida a sua aposentadoria. A Helena colocou... Helena, já estão várias pessoas te desejando parabéns aqui, tá? A Helena Obrigada, colocou... gente. A Helena Às colocou... vezes os comentários não sobem para mim, tá? A Helena colocou, se a mulher casar novamente, após enviuvar, separar, ela pode pedir a pensão por morte do marido morto anos depois? Então, ela casa novamente e aí enviuvou e separou. Ela se separou dessa pessoa? É aí que eu não entendi. Helena, é o Eu seguinte... acho que ela tá falando aqui, ela morreu, ela ficou viúva, casou, aí separou desse segundo marido. E ela quer a pensão do outro marido, do primeiro marido. A Eleusa é ótima para entender as histórias. E se for isso, você teria que comprovar a dependência econômica daquele teu primeiro marido falecido lá, meu amor. Se não tiver comprovação de dependência econômica, não vai rolar. E como você casou novamente, dificilmente, né? Você vai estar casada e recebendo pensão do ex-marido, né? Acho difícil. Muitos parabéns para dona Eleusa Goretti. Neste caso, se você não fez um contrato com valor mínimo, você ganhou pouco. Acho que é para Domitília isso. É isso? Não sei. Ah, sim. Deve ser 30%, né, gente? Deve ser. Ah, mas sim. Eu cobro 30% de uma anuidade para frente. Mas os atrasados... Não tinha Eu atrasado. estava com esperança que a gente fosse para o judiciário, porque eu achei que ia negar, gente. Eu achei que ia negar. Eu nunca vi um negócio desse acontecer. 2 documentos, 4 dias concedido. Perfeito, é Foi isso. Ale, a nossa amiga falou aqui, a Martinha, que você tá tão quietinha, Ale. Pode falar, meu amor. Eu já levantei o dedo Eu 3 vezes, ninguém viu. Eu vi. Ô, Martinha, não é porque eu quero, não. É porque quando o assunto é pensão por morte, a Michelle se empolga. E aí eu fiz assim 2 vezes, ela não viu. Nem dedinho nervoso que eu aprendi com o Marcos resolveu hoje. Eu não vi mesmo, amor. Eu tenho só um caso para contar. Não, tá tranquilo, né? É só um caso para contar. Nós estamos falando de companheira. Olha o que acontece. Obrigado, Martinha, por ter conseguido a palavra para mim. Só contar rapidinho. Eu tive um caso de uma cliente casada. Olha, pensa bem, uma pessoa com 60 anos de casamento, você pensa que não vai ter problema, né? Entramos com a pensão dela, a documentação, sabe o que aconteceu? INSS indeferiu, disse que tinha outra pessoa recebendo a pensão. A mulher quase infartou quando recebeu essa decisão. Ela, como? Meu marido nos últimos 5 anos na cama. Como é que outra pessoa está recebendo a pensão? A mulher adoeceu, teve depressão, os filhos revoltaram, foi uma loucura. Nos procuraram, eu e a Sol. Quando nós começamos, aí nós tivemos que fazer. Olha a situação, pessoa casada,
60 anos de matrimônio, nós tivemos que comprovar, entramos na justiça e pedimos, eu quero saber quem que é essa pessoa que está recebendo a pensão. Porque ele estava nos últimos anos, 5 anos em cima de uma cama, eles têm 60 anos de casamento. E aí fizemos prova dos últimos 10 anos. Nós conseguimos, porque eles sempre viveram juntos. E a testemunha-chave que nós levamos uma testemunha apenas. A enfermeira do posto de saúde que ia lá todos os dias fazer o curativo no marido dela. Aí veio a audiência, foi na época da pandemia, a audiência foi online. Na hora da audiência, na hora que o procurador do INSS olhou, que eles não leem antes, na hora que ele olhou, ele ficou desesperado. A juíza virou e falou assim, doutor, cadê a pessoa que está recebendo a pensão? Aí ele falou, você me desculpa porque eu não estou com a cópia do processo aqui. A juíza virou e falou assim, não tem isso. A audiência estava marcada e hoje nós vamos resolver isso. Acho que a juíza ficou tão pé da vida quanto nós. Aí a juíza falou, quem que é a sua testemunha? Claro, nós apresentamos 3 nomes, mas quem que nós pedimos primeiro? A enfermeira. A enfermeira sentou, virou e falou, olha, ele tem 5 anos que ele estava acamado, nos últimos 3 anos eu vou todo dia na casa dela fazer o curativo, porque ele tinha diabetes e a ferida não fechava. E ele já estava acamado. Então, todos os dias eu estava na casa dela fazendo curativo. Aí a juíza dispensou a enfermeira, ouviu a nossa cliente, né? A viúva não conseguiu falar. A única coisa que ela falou para a juíza foi, eu tenho 60 anos de casamento. Meu marido nunca nós saímos sozinhos, sempre estavam os 2 juntos. Aonde tirar uma pessoa que me enganou? E ela disparou a chorar. A juíza terminou, virou, chamou, deu a palavra para o procurador nada falou, ela virou e falou assim, vou sentenciar nesse exato momento. Pensão concedida para a viúva. Alguma objeção? Virou para o procurador e falou, alguma objeção a ele? Não, nenhuma. Agora, olhem a situação que nós estamos vivendo. Então, não pense que porque a pessoa está casada, tem 60 anos de casamento, que está tudo garantido. Nós temos servidores e servidores. A gente não sabe o que acontece lá dentro do INSS. E esse caso dessa minha cliente, inclusive, estou entrando com danos morais contra o INSS, porque ela passou mal, ela foi internada, ela sofreu por causa de um indeferimento falando que tinha uma outra pessoa recebendo pensão no lugar dela. Então, nós, como advogados, nós temos que estar preparados para tudo. Não pense porque você tem uma certidão de casamento, está garantido. Infelizmente, nós temos que estar sempre preparados e prontos. E eu falo, gente, num caso desse, igual nós passamos, eu falo para vocês, pegue aquilo que mais choque o juiz. Porque quando nós conseguimos, a enfermeira não queria ir. Nós pedimos, pelo amor de Deus, para ela, fomos falar com a chefe dela, mostramos a situação do caso, como ela tinha 3 anos que ela acompanhava, porque nós sabíamos que ela iria matar o processo. Então, são situações que não é só porque casado está garantido, não. Eu passei por isso, tem processo disso e falo, gente, nós temos que estar pronto para tudo. E hoje, a gente coloca, né? Eu falo, eu trabalhei tanto com administrativo, eu tenho casos que eu coloquei todos os documentos certinho, e a INSS indeferiu e está aguardando audiência em justiça. Então, nós vivemos tempos difíceis. Agora, o que a Michele e a Domitília falaram é muito importante, a organização da documentação. E quando a Michele fala em mentoria, né, que ela fala na mentoria de planejamento previdenciário, que você, na hora que faz o planejamento, já colocar lá o item da pensão por morte, eu vou dar um segundo caso de exemplo. O cliente meu, eu coloquei isso para ele já tinha o tempo para aposentar por idade, faltavam 5 anos para ele aposentar por idade, ele pegou Covid, teve uma sequela feia, ele não fez o pagamento, igual eu tinha falado para ele, a cada 6 meses, para manter a qualidade segurada, ele faleceu e a esposa não teve a pensão por morte.
Mas aí ela me procurou, por que que eu não vou ter a pensão por morte? Ele te procurou, ele organizou tudo. Aí eu tinha a cópia do meu planejamento. Todos os planejamentos que eu entrego, eu mantenho cópia comigo por 5 anos. E eu mostrei para a esposa dele, olha, quando eu fiz o planejamento para ele, eu coloquei. Agora ele não pagou. Ela, eu tenho como pagar atrasado? Gente, nós sabemos. A única possibilidade que pode pagar atrasado é complementação, é até janeiro, né? Atrasado não, pós-morte e até janeiro do ano seguinte. Então, quer dizer, não tem como fazer milagre. Então, isso que as meninas colocaram aqui, nós como advogados, nós temos que ter como prioridade, que é um momento muito difícil da vida de uma pessoa. Empolguei e falei mais que a Michele. Não, você trouxe coisas muito importantes, inclusive, eu acho que foi a Sandrinha que perguntou se tinha realmente, de fato, alguém, ficou até interessante o assunto, se de fato alguém estava recebendo a pensão, ninguém estava recebendo? É aquele indeferimento copia e cola do INSS. E olha, não é o primeiro caso, estou com o segundo caso na mão e já está na justiça, tá? Eu estou com outro caso desse, aqui em Juiz de Fora comigo, é o segundo caso. Tive esse que já tive audiência durante a pandemia e consegui, agora estou com o segundo caso com o mesmo tipo de indeferimento. Perfeito, Ale. Vou responder as perguntas que aqui bombou. Vamos Tem lá. várias perguntas na caixinha. Vou responder aqui, ó. A Dulcineia colocou o seguinte: minha cliente tem certidão de óbito e de casamento apenas do falecido. Tem como pedir a pensão? Quando você comprova o casamento, basta a certidão de casamento e o de óbito mesmo, tá? Você não precisa mais do que isso. É quando a gente fala em companheira que você precisa de outros documentos para demonstrar que a união realmente existia, tá? E o CPF do segurado. Ah, sim. Não, eu digo o documento pessoal dele. Que é como prova, né? O documento pessoal não tem como não ter, né? Aí se também não tiver, é só puxar na receita que tá tudo certo. O Vonei colocou, bom dia, filho falece, ele sustentava a mãe, não existe uma prova sequer da relação. Aí eu vi que ele colocou aqui mais pra cima também. O Vonei, é o seguinte, precisa ter prova da dependência econômica. Você precisa pelo menos de uma prova e de documento de prova material, de início de prova material, né? Falando melhorzinho. Porém, ver documento de hospital, aqueles cartãozinhos de saúde, essas coisas. Você precisa comprovar a dependência da mãe do seu cliente para junto com o filho, a dependência empresa, se ele trabalhava, na maioria das vezes os filhos colocam a mãe lá como dependente. Pelo menos um documento você tem que ter para você poder pedir testemunhas, tá? Somente com testemunhas, mesmo no Poder Judiciário, não vai rolar. Eles precisam pelo menos de um documento realmente de prova de início material, tá? Assim como você pode usar justificativa administrativa no INSS também. Deixa eu voltar aqui, calma aí, muita calma nessa hora, porque a gente não vai deixar o pessoal sem resposta. O Vonei eu já respondi, é isso aí, Vonei respondi. A Lê do Céu, que babado, a Sandrinha colocou. A Aline colocou, os servidores têm a meta a cumprir, por conta disso nem leio os processos de forma adequada. A Rafael Goretti, realmente tinha alguém recebendo a pensão? A Lê já respondeu que não, foi erro mesmo. Amanda, já vi amante pedir a pensão na frente da esposa, sorte que foi indeferido. O segurado no último ano acamado. O que é muito comum também é aquela pessoa que já está separada de fato, né? Não regularizou o divórcio, e aí a pessoa já vive em união estável com uma outra pessoa, e aí aquela pessoa de má fé pega a certidão de casamento, vai no INSS e consegue a pensão. E aí depois a companheira que tem que lutar para comprovar que ela que teria direito. A Domitília já está ali com o dedinho levantado. Eu tenho um caso desse aqui, que a companheira, ela convivia com ele já há mais de 20 anos. E o casamento dele durou um mês. Foi uma coisa muito rápida, ele separou, mas não fez o divórcio. Quando ele falece, a ex-esposa, né, que ainda era no papel, era a esposa, entrou com pedido. E a minha cliente, que era companheira por mais de 20 anos, tem 5 filhos com esse homem, não recebe a pensão por morte. E aí ela me procurou agora, tem 3 anos que só a outra recebe. Ela me procurou agora, porque assim, os filhos ela conseguiu, mas quem está recebendo é a outra. Aí eu entrei com pedido agora, e aí a Previdência me respondeu que já existe uma pessoa, aí colocou o nome dela, né, que está recebendo, e aí eu já apresentei, já me posicionei lá em exigência,
Estou esperando para ver o que é que vai acontecer, porque eu sei que eu vou precisar judicializar esse caso. É isso mesmo. A Janice colocou também. Já tive um caso de uma ex-cônjuge que pediu antes da companheira também. É muita sacanagem, gente. Eu não faço. Eu acho isso muito injusto, mas tudo bem, né? Aí a questão de caráter não é isso que a gente vai discutir agora, né? A Josenilma colocou, no caso de casamento também é um período como requisito. Eu lembrei de um caso do noivo, após a festa se feriu e morreu. Tem que ter pelo menos 2 anos, tá? Do casamento, senão vai receber somente por 4 meses, tá bom? Aí não tem jeito mesmo. Isso é só realmente para essa questão dos 4 meses está relacionado à união de 2 anos e também aquela questão da contribuição, né? Tem pelo menos 18 contribuições para ganhar mais que 4 meses, tá bom? Meus amores, 8 e 12, eu falo, o assunto, ele... Pensão por morte, gente, o pessoal ama esse assunto, né? A partir de amanhã começaremos a ler a IN ponto a ponto de pensão por morte. Então, às vezes, aquela coisinha que fica escondidinha ali, nós vamos descobrir juntos todos os detalhes que a IN traz pra gente de pensão por morte. Não vamos perder, com certeza vai ser um assunto que vai se estender um pouquinho mais, porque a gente sabe que vai ter uma participação maior de vocês, que é algo que aparece muito nos nossos escritórios. E nós temos que estar preparados. Lembrando que quando você faz um bom planejamento previdenciário, você também pensa nessa situação da pensão por morte para o seu cliente. Eleusa, aniversariante do dia, dê seu tchau especial, depois a Lê dá o tchau especial e depois a nossa querida convidada Domitília. Pessoal, muito obrigada a todos, né? Não vi todos os comentários, mas alguns eu vi aqui, não consegui responder todos. Gratidão por vocês fazerem parte da minha vida. Gratidão às meninas, a Lei e Michele, por fazerem, né? Por nossa parceria. A Domitília por confiar no nosso trabalho. E a todos vocês que estão aqui na live e a todos vocês que vão assistir essa live, gratidão. É isso que eu tenho a dizer hoje. Vou deixar a Domitília e depois a Lê. Domitília, por favor, suas considerações finais. Eu quero agradecer, né, por vocês permitirem, que eu que me convidei, tá, gente? Quero deixar claro, quem estiver aqui, que segue o Previdenciando, se convida para quinta-feira, as meninas ficam apelando, não tem convidado e ninguém se disponibiliza. Eu me convidei e disse, olha, eu sei que eu já participei, se tiver alguém que não participou, que queira, pode ser bem a vez. Mas aí ninguém quis, eu tô aqui. Então eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, entendeu? Quero dizer que eu sou muito feliz em ter conhecido vocês, entendeu? Porque muitas coisas, gente, que parece assim, que é coisa de Deus mesmo. Eu escuto a aula de vocês de manhã, quando eu chego no escritório parece um caso. Que foi como aconteceu no salário maternidade, entendeu? Então, gente, eu vi, acho que a Eleusa falou outro dia, joga para o universo, a gente vai lá, joga para o universo que ele te devolve, entendeu? E é assim mesmo que funciona. Então, e quero agradecer a todos os meus amigos que entraram, doutora Patrícia, um beijo, minha sócia, daqui a pouco ela está chegando. Eu estou aqui no escritório, que eu madruguei, já aqui por causa de vocês. Então, muito obrigada. E quero dizer que eu estou ansiosa por essa leitura da pensão por morte, o artigo da pensão por morte. Já marquei, como eu mostrei a você, já marquei. Olha como a gente não sabe tudo. Eu sei que eu sou muito boa em pensão por morte. Mas lendo o artigo, né, lendo a IN, que eu cheguei agora, estou acompanhando junto com vocês, cheguei agora nesse ponto, estou cheia de dúvidas. Já marquei aquele cheio de perguntas, vou encher essa caixinha de perguntas. Então façam isso, gente. Pega a IN, lê a marca, encha ela de perguntas, que elas respondem pra gente. Se não der tempo de responder na live, elas respondem depois. E tá bom, não vou me alongar. Beijo, muito obrigada por todo mundo que tá aqui, tá? E sigam as meninas, as pessoas que entraram, os meus amigos que ainda não seguem, o Previdenciando na Prática. Sigam o Previdenciando, sigam a doutora Michele, doutora Lê, doutora Eleusa. Sigam a doutora Eleusa, a rainha das lives. Beijo, muito obrigada. Alê, por favor. Bom, pessoal, um bom dia para vocês. É maravilhoso ter essa energia, né? Essa vontade de aprender, principalmente essa vontade de compartilhar. Como eu sempre digo, não somos concorrentes, nós somos formadores. Nós estamos aqui para se complementar. Aqueles que não têm medo de estender a mão para o outro, como bem disse a Domitília, a gente joga para o universo e o universo manda coisas muito boas para nós. Recebam todas essas coisas boas que eu desejo para vocês junto com o universo.
Beijo grande no coração e até amanhã. E Eleusa, meu anjo, parabéns. Não estou aí para comer bolo, mas o dia que eu chegar nós vamos comemorar. Com certeza. Pode já trazer um bolo aí, cheio daquele glacê. Afinal de contas, afinal de contas, nós aniversariamos todos os dias quando abrimos os olhos e acordamos e podemos agradecer a Deus mais um dia de vida. Beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser. Meu muito obrigada mais uma vez a Domitília por ter participado, ter se oferecido aqui, né? Falou, eu participo da live. Gente, eu acho que é muito importante a gente compartilhar o nosso conhecimento. Isso não tem preço. A Lê falou da energia. A gente acorda mesmo, sabe? Muitas vezes a gente tá meio desanimadinho, mas na hora que a gente vê cada uma carinha daqui, de uma de nós, o sorriso no rosto, os comentários subindo, sabe? A animação de vocês, a gente ganha o dia. Aqui em São Paulo tá um dia, né, Eleusa? Um dia chuvoso, um dia triste, cinzenta, aí também, Ale. E aí a gente acaba animado mesmo. Já perdi a hora. Ganhamos o dia. Ganhamos o dia hoje, com certeza. Foi sensacional. Muito obrigada, Eleusa. Muito obrigada, Lê. Muito obrigada, Domitila. Muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Então, até amanhã, 7h25, viu, gente? Que anda atrasando por conta dessa chuva, né? Mas tudo bem. 7h20, 7h25, a gente está entrando aqui com vocês ao vivo para começar a portaria 991 sobre pensão por morte. Um beijo enorme no coração de vocês. Até amanhã, viu? Tchau, tchau. Tchau.